sólidos são relativamente simples da gente compreender como é que é a estrutura deles, átomos e moléculas dispostos, oscilando em torno de posições fixas. Nos gases, os átomos e moléculas estão livres e o líquido é uma coisa intermediária entre um sólido e um gás. As moléculas não estão completamente livres como num gás, mas não estão completamente presas como num sólido. Na verdade, um líquido ele é mais parecido com um sólido do que com um gás. O estado líquido é o estado da matéria mais difícil da gente compreender direito. Pra você ter uma ideia, a física moderna, ela compreende bem como é o sólido, compreende bem como são os gases, mas os líquidos ainda são objeto de pesquisa intensa para a gente entender melhor como é que eles funcionam. Tá? De todo modo, o importante nesse ponto é que nesses 3 estados da matéria, os átomos e moléculas estão em contínuo movimento. Né? Então, o que eles têm em comum é o movimento. Se eles têm movimento, então eu posso me referir à energia cinética desses objetos. A energia cinética é a energia associada ao movimento e a gente determina essa energia através dessa conta. A energia cinética é um número. Veja bem, então, que ela está de fato associada ao movimento porque aparece aqui a velocidade. Evidente, se o objeto estiver parado, então a velocidade será zero e não haverá energia cinética. Eu tenho energia cinética diferente de zero neste momento? Os átomos e moléculas que compõem o meu corpo, esses estão em movimento. Mas o corpo como um todo, esse, pelo menos em relação a você, ele está parado. Então, em relação a você, a minha energia cinética é zero. Mas olha como eu introduzi uma coisa nova no meu texto, está vendo? Em relação a. Porque se você olhar para mim a partir do Sol, não faça isso, você vai se queimar. O Sol está me vendo andar e com uma velocidade bastante grande. Então, com relação ao Sol, a minha energia cinética não é zero. Então, cuidado quando eu falo de energia cinética, você, esperto, aluno de física, vai dizer, com relação a quê? Com relação a alguma coisa, né? Neste caso, a minha energia cinética relativamente ao chão da sala é zero. Mas a minha energia cinética relativamente ao Sol é bastante grande. Imagino as moléculas que compõem um objeto material em qualquer desses 3 estados. Eu acabei de falar disso, esses átomos e moléculas estão em contínuo movimento. Portanto, eu posso falar da energia cinética desses átomos e moléculas. Tá certo? Muito bem, essa energia cinética dos átomos e moléculas, ela se distribui entre eles de forma desigual. Algumas moléculas têm mais energia cinética do que outras. Você imagina, por exemplo, as moléculas ou os átomos de um sólido vibrando, oscilando em torno das suas posições de equilíbrio. Você pode ter um instante em que uma molécula tem muita energia cinética e a outra não tem, e assim por diante. Tá certo? Mas eu posso pensar na média dessa energia cinética. Essa energia cinética média é um objeto, é uma quantidade que eu posso conceber. Então, qualquer que seja o estado físico de um objeto material, eu posso pensar na sua energia cinética média, né? Que eu vou representar por um símbolo, vou chamar de índice C de cinético, vou botar uma barra em cima, e essa barra vai significar a média, tá bom? Então, a energia cinética média é um objeto que eu consigo conceber. Pode ser difícil de eu calcular. Imagina como é que eu vou calcular a energia cinética média das moléculas que compõem este objeto sólido. Caramba, eu teria que saber a massa e a velocidade num determinado instante de todas as moléculas que compõem essa cadeira. É uma tarefa ingrata, concorda? Eu não sei fazer isso. Eu posso conceber, mas não sei realizar. Mas tem uma mágica. Ainda que eu não consiga realizar isto diretamente, existe uma maneira de realizar isso indiretamente. Porque o que eu estou chamando de energia cinética média, na verdade, é proporcional ou vai definir a noção de temperatura, que é alguma coisa que a gente aprendeu a medir desde que era bebê, né? A mãe medindo a temperatura, se o bebê está com febre ou não, né? Uma coisa com a qual a gente convive desde muito cedo, ela está relacionada diretamente com a energia cinética média das moléculas que compõem qualquer objeto material. E aí está a mágica.
Apesar de eu não conseguir medir a massa e a velocidade de cada uma das moléculas num determinado instante, de maneira a poder calcular essa média, eu sei medir isso através de um procedimento indireto que equivale à medida da temperatura. Então, isso é que é temperatura. Em primeiro lugar, eu estou fazendo esse discurso todo para apresentar a você a noção física de temperatura. Então, se eu aumento a temperatura de alguma coisa, não vou discutir no momento de que maneira eu posso fazer isso, o que está acontecendo é que a energia cinética média está aumentando, tá certo? No caso de objeto sólido, dizer que a energia cinética média está aumentando quer dizer que as vibrações que as moléculas estão executando ficam mais intensas, não é isso? Olha, elas são pouco intensas, olha elas ficando mais intensas, está vendo? Elas ficando mais intensas. Quer dizer, aí, essas moléculas começam a querer ocupar um espaço maior. Isto é o que nós chamamos de dilatação. A dilatação acontece porque a energia cinética média, ao aumentar, faz com que as moléculas comecem a ocupar um espaço maior, por causa dessa oscilação mais energética, vamos dizer assim. Então, diretamente, a gente entende por que é que, a partir dessa noção de temperatura, a gente vai ser apresentado a um fenômeno físico chamado de dilatação. E a dilatação está associada exatamente a esse processo que eu acabei de mencionar aqui. Ou seja, se eu aumento a energia cinética média de um objeto, né, eu aumento a intensidade das suas vibrações, ele vai ocupar um espaço maior por causa dessa vibração mais intensa, e é isso que a gente chama de dilatação. Eu estou falando dos sólidos porque a imagem é mais simples de fazer. No caso de um gás, existem algumas diferenças aqui que são assim, ó. Um sólido, ele tem um volume bem definido. Um líquido também tem um volume bem definido, mas a forma dele não é. A forma de um sólido é bem definida. Quando eu tenho um líquido, o volume dele está bem definido, mas ele assume a forma do recipiente que o contém. Não é verdade? Então, se eu for falar de volume e forma, sólido tem volume e forma bem definidos, líquido tem volume bem definido, mas forma não definida. E um gás? Um gás, ele não tem o volume bem definido. Ele ocupa todo o volume que ele pode. Então, por exemplo, se eu colocar um gás, uma massa de gás dentro de um recipiente, ele vai ocupar esse recipiente inteiro. Porque as moléculas estão livres para caminhar, então elas vão caminhando enquanto podem, tá certo? Então, no caso de um gás contido dentro de um recipiente, quando eu aumento a temperatura dele, eu aumento a energia cinética média dessas moléculas, então elas andam mais depressa, e o resultado disso é que elas vão bater nas paredes do recipiente mais vezes e com mais intensidade. Então vai aumentar a pressão do gás, que está relacionado exatamente com essas colisões que as moléculas do gás estão sofrendo com as paredes.